Meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a todos vocês, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, habitar, continuar em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, eu quero convidar a você para lermos a palavra de Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9, está escrito: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizer em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubaste, vós a nação toda. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradeço a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Que Deus te recompense e te abençoe. Meus amados, infidelidade a Deus é pecado. Todos nós sabemos disso. Que infidelidade ao Senhor é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos prosperar na nossa vida. Eu sou contra a chamada teologia da prosperidade. Eu sou contra. Eu sou contra alguém pregar o evangelho distorcendo a palavra de Deus. Vem para cá, aceite a Jesus, porque você vai ser rico. Eu sou contra isso. Isso é pregar contra a palavra de Deus. Porque Jesus não nos prometeu riqueza. Jesus nos prometeu salvação. Jesus nos prometeu salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu sou contra algumas coisas que eu vejo pregar. Traga tudo que tem, amanhã Deus vai te dar o dobro. Tome cuidado com essas doutrinas, com essas palavras. Isso são palavras de pessoas com falta de conhecimento da palavra de Deus. Meus amados, Jesus não quer nada além daquilo que você ganha. Apenas 10% do que você ganha é que você vai dizimar, devolver a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente quer ser próximo. E prosperidade, quando se fala de prosperidade, é bom que isso fique claro aqui para todos nós, que não significa só você ganhar bens materiais ou ganhar muito dinheiro. Não é isso. Uma vida próspera, você pode ser próspero na vida espiritual, você pode ser próspero na vida conjugal, na vida material. Isso depende do Senhor. Mas a nossa missão é ser fiel a Deus. É ser contribuinte da obra de Deus. E por que nós precisamos contribuir com a obra de Deus? Porque ela precisa.
a obra para se manter de pé, a obra para continuar avançando, ela precisa das nossas contribuições. O nosso dever é contribuir com a obra de Deus. Muitas pessoas hoje deixaram de contribuir com a obra de Deus porque não vê aonde está sendo aplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas deixaram de contribuir porque contribuíram e não viram aonde está sendo aplicado aquilo com que ele contribuiu. Mas isso aí não depende de você. Você precisa fazer a sua parte. Quem vai aplicar, certo ou errado, ele vai prestar conta diante de Deus. Isso aí não vai ter escape. Não vai ter escape. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que existem muitas pessoas enricando ilicitamente. Muitas pessoas com enriquecimento ilicitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a palavra de Deus nos diz que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Se o ser humano trabalha da obra, vive na obra, claro que ele vai ter que se manter do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu não discordo. Isso eu concordo plenamente que o ser humano que trabalha na obra de Deus, que ele viva da obra de Deus, mas que ele também trabalhe. Para não ficar só dependendo da obra de Deus. Então, o versículo que nós lemos nesta oportunidade, eis aqui a pergunta: comparar o homem a Deus? Queridos, a palavra de Deus nos diz, nos revela, que nem o ladrão tem parte no reino de Deus. Como fica a nossa situação? Como fica a nossa vida mediante a isto aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Como fica a nossa salvação? Eu sei que hoje existem pessoas que têm vontade de contribuir com a obra de Deus e não têm condições. E Deus entende isso. Deus compreende isso. Você não deve fazer sacrifício, como diz a palavra de Deus, sacrifício de tolo. Você não deve pedir emprestado, você não deve, não, de maneira alguma, tomar uma decisão errada só para ser contribuinte na obra de Deus. Você não, também, nas suas contribuições, a palavra de Deus nos diz que você não deve contribuir com tristeza no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algumas pessoas têm vontade de contribuir com a obra de Deus, porém não têm condições suficientes de ser contribuinte na obra de Deus, e Deus entende essa parte. Mas já tem outros que têm condição suficiente e não contribuem com a obra de Deus. E também quero lhe alertar. Deus não quer além mais daquilo que você ganha. Não, senhores. A sua contribuição com a obra de Deus é 10% e acabou. 10% acabou daquilo que você ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém chegar tentando lhe tirar além desta quantia aqui, não aceite. Não aceite, porque a quantia exata para que você venha contribuir com o seu dízimo é 10%. A não ser que você queira fazer uma oferta a mais. Aí fica sobre o seu critério. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser que você queira abrir a mão para abençoar a obra de Deus, aí é com você. Mas a sua contribuição do seu dízimo
é 10%. Isso aqui todos nós sabemos. Então, eis aqui a pergunta. Como lhe disse no início, isso aqui é uma pergunta de alguém que está confuso ou de alguém que precisa saber de uma resposta. De uma resposta. Então, a pergunta é: roubará o homem a Deus? O texto prossegue dizendo: todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Vós me roubais no dízimo e nas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Com maldição sois amaldiçoados. O que você tira de Deus. O que você nega a Deus. O que você não devolve a Deus. Você está atraindo maldição para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está atraindo maldição para você mesmo. A gente às vezes não entende, porque muitas pessoas são abençoados, são prósperos na vida, têm saúde. Às vezes a gente não entende, porque fulano é abençoado e a gente não é. É pela nossa infidelidade. É pela nossa infidelidade. Quem é infiel não prospera na vida. Não vai a lugar algum, não chega a lugar algum com infidelidade. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, o texto no versículo 9 nos diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Vós, a nação toda. Isso aqui era o povo se desviando dos mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. E talvez você vai me perguntar: irmão, mas isso aí era na era neotestamentária. Era no tempo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se não fosse para ser executado até hoje, não tinha ficado escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse para se cumprir isso aqui até os dias de hoje, não teria ficado escrito. Eu quero lhe dizer, não deixe o adversário tomar as suas bênçãos. Porque aquilo que você não devolve a Deus, você vai gastar com remédio, você vai gastar com outras coisas. E você não vai conseguir prosperar na sua vida. Não estou falando de riqueza. Quando eu falo prosperar, não estou falando de riqueza. Existem vários métodos, várias formas de o ser humano prosperar na vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, nos diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê, irmão? Para que haja mantimento na minha casa. Nós iniciamos esta mensagem dizendo que os dízimos e oferta é para ser aplicado na obra de Deus. É para aquilo que a obra necessita. Louvado seja o nome do Senhor. É para aquilo que a obra precisa. Louvado seja Deus. Então, o que é devolvido à casa de Deus, claro, não quero que você exagere, que o obreiro ele tem que se manter, porque ele trabalha na obra de Deus. Mas é para que haja mantimento, é para que haja recurso
O dízimo é para que haja manutenção na obra de Deus. É para isso que serve os dízimos, as ofertas. É para isso. E para que haja mantimento na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que você fazer as suas ofertas, o seu dízimo, o que o Senhor nos manda? Fazer prova dele. Mas só faz prova de Deus quem é fiel. O Senhor manda provar aqueles que são fiéis, aqueles que são contribuintes fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Provai-nos, meus. E diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre vós sem medida. Louvado seja Deus. Queridos, Deus é fiel para aqueles com quem é fiel. Você nunca vai semear na obra de Deus. Você nunca vai abençoar a obra de Deus para que Deus não te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai investir no reino de Deus para que você não tenha retorno. Claro que você não deve fazer pensando nisso. Não, eu vou dar porque eu quero receber. Não entre por esta via. Ajudem, contribuem na obra de Deus, de livre e espontânea vontade, sem pensar em retorno. Porque quando você contribui com alegria e não com tristeza no coração, quando você não contribui pensando naquilo que você vai receber, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abre as portas para você. Deus derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então, meus amados, o segredo da vitória é devolvermos a Deus o que é de Deus. E quero lhe dizer mais. Se você não pode contribuir, Deus lhe entende. Se você tem e não contribui, Deus também sabe. Então você está sendo infiel a Deus. Segundo o versículo, você está roubando a Deus. Você que pode e não contribui. E fique claro. Você está roubando a Deus. E aquilo que ele disse, nem o ladrão tem parte no reino de Deus. Eu quero deixar esta mensagem para você, para a sua vida, e vamos aprender a ser fiel a Deus. Que Deus abençoe.